Boa noite, pessoal. Boa noite, você que tá aí. Mais um episódio que nós estamos, nosso episódio 3 do Pod. Pode. E se você chegou até aqui, você já viu o 1 e o 2. E se não viu, volta lá para ver o 1 e o 2 ou escuta lá no nosso Spotify o 1 e o 2. Procura pela gente lá. Pode. E hoje eu tô aqui com a Edra. A Edra, doutora Edra Kapitsky, tá certo? Fiz que certinho. Já vencemos Doutora- a primeira batalha. Exatamente, ó. Vencemos a primeira batalha de falar o nome certo. Doutora Aedra Kapitsky Dias. A Edra é médica pela Universidade Federal do Espírito Santo, tem residência médica em clínica médica e gastroenterologia, não é isso, Aedra? Isso. Atuou 7 anos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente ela está como gastroenterologista e endoscopista Uhum. do Vitória Parte Hospital. Consultas clínicas na Serra e Vitória. Médica no Hospital Universitário e plantonista no Hospital Central. Bem-vinda. Isso. Boa Obrigada. noite. Obrigado pelo convite. Boa Muito noite. obrigado. É uma honra estar aqui. Que bom que você aceitou o convite, fiquei muito feliz, muito bem-vinda. E, como vocês sabem, se você nos acompanha, no nosso primeiro quadro, a gente pede por o convidado trazer 2 objetos. Um objeto que é óbvio, que define o convidado, e o outro que não é tão óbvio assim, né? Então, a Edra pode ser pessoal ou profissional. Isso é importante. Se você ainda não captou a mensagem, pode ser tanto pessoal quanto profissional. A Edra, o que você nos trouxe aí de óbvio? Primeiro, vamos começar pelo óbvio. Bate o olho, a Edra não vive sem isso daqui. Então, isso para os meus amigos. Quem não me conhece, quem não é meu amigo, não vai saber. Mas eu sou uma pessoa viciada em cremes hidratantes. Toda bolsa, todo buraco no meu carro, todo lugar, se eu vou pra balada, pra padaria, qualquer lugar, eu sempre tenho um hidratantezinho de mão, pelo menos. Ah, hidratante Então, eu sou- corporal mesmo. Esse que Esse eu é de trouxe de mão. mão, mas eu Aham. passo hidratante no pé, na mão, eu tenho, tipo, um diferente pra cada parte do corpo. É o que? É toque? Acostumei em São Paulo por causa do tempo seco. Ah, E hoje em dia, verdade. se eu não passo hidratante, parece que eu não tomei banho. Uhum. E a mão também, por conta do exercício, é muito seca. E aí eu uso o tempo todo. Então, quem me conhece sabe que eu não vivo sem a doida do creme. Que legal. E o não tão óbvio? Não tão óbvio, é uma caneca de café, porque eu adoro canecas temáticas. E essa Tem me uma caneca temática aqui. Eu Mas amei vamos lá. essa. Essa me define porque ela tem uma frase engraçada com um xingamento de uma certa forma fofa. Então essa aqui é Calma, muito a qual minha é o cara. xingamento? A calma tem seu, gente, olha. Tá vendo? Que legal. Tem seu... Porque essa aqui diz que é para eu ficar calma, né? Que é uma coisa importante, porque a Aham. pessoa aqui é algo enérgica. E é engraçado, faz o meu dia ser melhor quando eu vejo o rio. Então, é uma marca minha também. Eu Com ganhei de certeza. presente de aniversário. Na verdade, eu acho que uma das coisas que me fez te convidar para vir para cá também é porque é legal, né? Porque a gente leva essa vida de forma mais leve, né? Uhum. E que o podcast, Uhum. né? Ele veio exatamente para isso, né? A origem do projeto é isso, que a gente tenha leveza e tranquilidade e equilíbrio e conduzir a saúde dessa forma, a saúde em toda a sua concepção e conceito dessa forma. E é assim, uma brincadeira, uma coisa legal, né? E que Sim. faz a gente ser mais leve durante o dia, né? Sim, totalmente Então, necessário. tem as pessoas que falam, né, que só ficam mais desestressados quando solta aquele belo palavrão. Então, solte o palavrão se é É isso que saúde, né? desestressa. É saúde. Então, solte o palavrão se é isso que te desestressa, né? É isso, nesse contexto, né, Aedra, eu queria saber de você qual é a sua concepção de saúde. Atualmente, isso mudou muito desde a minha formação acadêmica até hoje, né? Em todas as fases que eu tenho passado, assim, de formação. Mas hoje em dia, eu não vejo mais saúde só como não ter uma doença. Você não ter diagnóstico de doença nenhuma não quer dizer que você é saudável também. Acho que a saúde inclui muito mais do que isso, inclui como você... um estilo de vida mesmo, como um todo. Como você leva a sua vida, como você cuida de você, cuida do seu corpo, porque prevenir saúde também é importante.
as suas relações com as outras pessoas. Você é uma pessoa solitária, você não é uma pessoa solitária, você tem relações firmes, você tem uma relação familiar adequada, você valoriza as pessoas que estão perto de você, isso também é um componente de saúde. E como você divide o seu tempo também. Isso é totalmente importante. Só se dedicar ao trabalho e não pensar que a vida passa muito rápido, isso você interfere de forma negativa em como você vive. Então, vejo saúde também. Então, resumindo, no âmbito da esfera social, que eu acho que atualmente é o que mais influencia numa pessoa ser saudável, as doenças propriamente ditas, né? O âmbito ali médico. Como a pessoa leva a vida, aí entra a parte nutricional, a parte do autocuidado psicológico, a prática de exercício físico. Então, todos esses componentes vão tornar uma pessoa saudável ou não. É tão difícil, né? Porque quando você fala isso tudo, sempre me vem aquela imagem de que a pessoa tentando se equilibrar, né, com isso tudo, né? Porque paralelo a isso aí, isso é um pouco você também, né? Uhum. Quem te acompanha nas redes sociais, isso é um pouco de você que você tem que equilibrar tudo, né? Então, assim, ao mesmo tempo você tá dando plantão, você tá no CrossFit, você tá correndo, mas também você tá saindo, mas também você tá encontrando com seus amigos, você tá vendo o jogo, você tá, não sei, né, tá cuidando de si, tá no autocuidado. E isso é um jogo de equilíbrio de pratos, né? Digamos assim, né? Sim. Mas também eu acho que saúde não dá pra você ficar se cobrando de ser perfeito 100% nisso, né? Isso tem que ser Porque uma natural. hora isso falha, né? Sim, Essas sim. coisas elas vão falhando. Não é ter saúde também quando você também potencializa demais uma determinada coisa, né? Que você falou aí, que Mas hoje aí o vem a social... cobrança das redes sociais, É isso né? daí. Então, essa Exatamente. potencialização da pessoa ficar se equilibrando numa coisa que é impossível, vem a cobrança do que ela precisa mostrar na rede social, que talvez não é o dela. Uhum. Então, quando eu penso em junção dessas coisas, eu tô pensando de forma natural. Todo mundo vai ter um tempo para os amigos. Isso é normal, mesmo que você não precise postar nada. Na verdade, as melhores partes a gente nem posta, né? A verdade é verdade. essa. E você pensar que a sua família passa muito rápido, que você precisa valorizá-los e estar com eles, isso acontece de forma natural também. E o exercício, eu nem falo na parte estética da coisa, mas falo de você se sentir bem. Eu não consigo imaginar uma vida que você lida com o que a gente tem que lidar Eu também sem não. você se exercitar. Porque eu não ia aguentar, acho que uma É, semana, sem eu xingar também não. ninguém. É verdade. Eu também não consigo me imaginar sem fazer atividade Acho física. que você não precisa ser Sem... perfeito em tudo, É, mas você fazendo o que te faz bem e o que te faz cuidar de você, é pensar no dia a dia de ter o tempo pra você, né? O que você hoje, por dedica a exemplo, foi um você? dia muito corrido pra mim e eu tinha um tempo pra ir pra academia, sabe? E Uhum, atrasei, né? Falei, uhum. cara, vou ou não vou? Não, eu vou mesmo assim, né? Malhei 30 minutos, mas pelo menos que era o tempo que eu tinha, né? Sim, Eu tenho 30 minutos lavou a alma. exatamente. E é isso que dá pra fazer, é o que tem pra hoje, né? Não tem Exatamente. jeito, a gente não tem como correr disso daí. Bem, recentemente você mudou o seu perfil no Instagram, né? Uhum. Viu que quem não segue, passa a seguir a partir de agora. Vai lá, dá um pause, passa a seguir, @AedraDias. Vocês vão seguir a Edra, ela posta coisas muito legais lá, vários conteúdos. E eu vi que você... Aí, se vocês olharem lá, eu vou contar um pouquinho do que tá postado lá, porque aí faz com que você vá até o perfil dela e curta lá e dê um follow, né? Eu vi que também você que na verdade nem tá descrito aqui que você fez uma especialização em nutrologia. Fiz quando eu estava Fez, em né? São Paulo. Bacana. O perfil do Instagram, eu tinha 2, na verdade. Eu Aham. tinha um pessoal e um profissional. Que na verdade, eu adoro o Instagram, me divirto absurdo. Eu Uhum. amo memes, eu não consigo sobreviver sem. Não dá, né? E Tem hora que você fica só rindo e de eu tenho memes, né? amigos que moram No ócio. longe, então eu consigo acompanhar a vida dos meus amigos. Eu fico muito próxima deles, assim. E muito mais do que o Facebook. Eu acho que é porque, como não tem texto, tem mais fotos, o que as pessoas estão fazendo, eu acho mais divertido. Então eu gosto muito do Instagram. Eu tinha um Instagram pessoal, que eu mexia muito, escrevia, postava, até escrevia sobre coisas médicas, mas era um perfil fechado. E eu tinha um Instagram profissional, que aí
eu ficava com muito mais dedos de escrever e postar, não por conta dos pacientes. Na verdade, a gente fica com dedos, com medo por conta do julgamento das outras pessoas, dos outros profissionais, de outros É colegas, verdade. do que as pessoas vão pensar. Então, eu me privava muito de postar, eu pensava 1000 vezes e eu acabava não alimentando a conta, não escrevendo nada. E aí eu tomei uma decisão que eu ia juntar os 2 perfis e ser eu mesma, como eu sempre sou, num perfil único. Claro, respeitando a exibição da minha vida pessoal, que Faz parte, né? que eu não preciso mostrar, né, que faz parte, só que me divertindo do jeito que eu me divertia sempre. Então, a decisão foi essa. E aí, por isso que eu peguei o meu Instagram, que já era antigo, que já tinha fotos de viagem, que tinha a maioria dos meus amigos, e transformei num perfil único. Porque não adianta, né? A nossa vida profissional é totalmente atrelada à nossa vida pessoal. Você não consegue separar isso. E eu vivo medicina do mesmo jeito que eu vivo minha vida, e as coisas se misturam muitas vezes. Claro que medicina não é minha única atividade, graças Uhum. a Deus, tem muitas outras coisas. Mas eu também me divirto e sou feliz assim, então o jeito foi unir as duas coisas. Na verdade, a gente até conversou no episódio passado, se você assistiu, com a Viviane Dias, que foi uma consultora de imagem e estilo que Uhum, esteve aqui, e a gente conversou exatamente isso. Você vem pra cá, e até hoje, o que você chegou, a história que você carrega, é, hum, por muitas vezes você não consegue dissociar o pessoal do profissional, sim. né? Porque você é médica de formação e é médica de De essência, vida, é. né? De vida. Não tem como você mudar, Uhum, fugir disso, uhum. né? Então, tem hora que você não sabe nem se é a Edra médica, a Edra profissional, pessoa que tá Sim. falando, porque elas se embolam e fica realmente confuso, né? Então, na verdade, o objetivo do podcast foi exatamente isso, né? Nós acreditamos eu acredito, na verdade, ao longo desses meus anos todos de estudo e de vivência mesmo, né? Eu acredito que não dá para dissociar mais, desassociar, melhor dizendo, é, e não tem como também você fugir disso, Uhum. né? É a Edra né, e a Edra ela vai seguir dessa forma. Ah, e da pós de nutrologia? Você É isso perguntou, que eu eu ia esqueci de perguntar. responder. Eu fiz a pós quando eu estava em São Paulo ainda, eu fiz 2 pós-graduações lá. O meu foco de estudo, que eu gosto, na verdade, é de nutrologia hospitalar, dos Ah, legal. pacientes internados, parenteral, enteral, e isso acaba me ajudando muito no tratamento da gastroenterologia também. Eu ia perguntar Tanto essa sua associação, se tanto das você hoje doenças. faz essa associação no seu atendimento clínico, né? Eu Esse faço não, suporte. eu não faço atendimento de nutrologia isoladamente, Aham. mas eu uso esses conhecimentos, principalmente para tratamento de doenças inflamatórias intestinais. Aí que vai porque é um paciente que tem doença intestinal propriamente dita, de desabsorção muitas vezes, e ali faz uma grande diferença. Eu não consigo fazer avaliação exclusiva, eu sempre peço ajuda de nutricionista junto, porque eu acho que vale muito a pena a gente tratar em associação. Eh, eu não consigo fazer só a parte de nutrologia, eu não faço prescrição de nutrologia, mas esse conhecimento me ajuda no tratamento e me ajuda a entender o que eu preciso dar dicas para o meu paciente, o que eu preciso quando o meu paciente com doença de Crohn interna, quando vai operar. Então, acho que é um conhecimento a mais, mas não que eu faça nutrologia no consultório hospitalar. Do hospitalar ainda é um plano de vida. Eu tenho vários planos, né? Uhum. Esse é um plano, mas ainda não coloquei em prática, não. Legal. E aí, Aedra, você falou, já me deu a deixa aqui para eu perguntar um pouquinho de Uhum, doenças inflamatórias intestinais, né? É, na verdade, hoje isso virou assunto muito corriqueiro, né? uhum. Não é incomum você encontrar casos e relatos de doenças inflamatórias intestinais, e você vê muito isso, a gente vê muito isso. Eh, o que eu tinha que perguntar é o seguinte, eh, os casos, o que eu fiquei me questionando isso, cara, tá aparecendo tanta coisa, sabe? Uhum. Como que tá aparecendo tanta coisa? Os casos aumentaram ou houve uma melhoria? Porque eu, como farmacêutico também, eu Uhum. sempre penso no diagnóstico, né? Uhum, uhum. Então, assim, é de fato, porque e várias doenças, elas, ao longo da história, elas
foram surgindo, não porque elas não existiam, né? Elas foram surgindo, relatos dela, né, as notificações, melhor dizendo, elas foram surgindo porque houve avanço na medicina diagnóstica, né? Então, essa questão das doenças inflamatórias intestinais, realmente houve esse aumento? A que se deve esse aumento? Sim. Né? Se é casos... Houve um aumento claro, principalmente a gente vê uma incidência, os relatos principais, uma incidência maior depois da Revolução Industrial, e aí vai uma interferência do nosso estilo de alimentação, do nosso estilo de vida, o contato, né, com patógenos, o local que a gente vive, agora proximidades, né, gente muito perto, aglomeração de pessoas. Vem aí o efeito de uso de antibióticos também, mudança, tudo que vai influenciar na mudança da microbiota intestinal tem uma influência no aumento da incidência de doença inflamatória. Além disso, a gente também tem uma melhora nos métodos diagnósticos. Eu costumo dizer que a gente não consegue dar diagnóstico de uma doença que a gente não pensa nela. Então, a partir do momento que a gente ouve falar mais, que existe mais programas de educação continuada, falar sobre o assunto, congressos. Então, isso faz as pessoas pensarem mais e aumenta o diagnóstico também, com certeza. Então, hoje em dia, a gente tem métodos melhores, a gente tem colonoscopia mais acessível, a gente tem calprotectina, que é um exame de fezes que auxilia na detecção, mais acessível também, tomografia com métodos de imagem melhor para poder avaliar as alças intestinais. Então, tudo isso aumenta a chance de você dar diagnóstico e médicos que pensam mais nisso, né? Com certeza. Não vou dizer que a gente também não tem erros de diagnóstico, porque a gente acaba recebendo muito paciente que fala que tem colite por conta de uma biópsia alterada, e o diagnóstico não é baseado apenas em biópsia. Então, a gente tem muitos pacientes que falam também baseado em diagnósticos errados, dores crônicas ou doenças relacionadas a síndrome do intestino irritável, que não são doenças inflamatórias, que pegam para si esse diagnóstico por conta de uma biópsia. É isso que eu ia te perguntar. Eu acho que vale a pena perguntar até para o pessoal que está nos vendo, né? Nos ouvindo. O que configura doenças inflamatórias intestinais? Certo. Então, as doenças inflamatórias intestinais são doenças de inflamação da mucosa do intestino, da mucosa e da parede do intestino. As principais são retocolite e doença de Crohn. São doenças que a gente diz que tem um componente autoimune, mas não é exclusivamente secundário ao componente autoimune. Hoje em dia, a gente sabe que é uma influência... esqueci a palavra que eu ia falar. Meu Deus, surgiu a palavra. Autoimune. Hoje em dia, a gente sabe que o componente não é só autoimune. A gente sabe que tem uma influência da microbiota, há uma parte genética relacionada também. A epigenética muito relacionada, que é um assunto bem mais amplo, exatamente. Epigenética dá um episódio a mais, né? Exatamente, isso aí. Então, a gente tem muita coisa relacionada a isso. Então, os principais exemplos são a doença de Crohn e a retocolite, mas a gente tem também as colites microscópicas, que são outras doenças que não alteram a colonoscopia e que dão alteração na biópsia. Mas as principais, que a gente mais pega no dia a dia, com certeza, é retocolite e doença de Crohn. E tratamento, Aedra? Aí o tratamento, do mesmo jeito que as causas são múltiplas, o tratamento também se baseia em múltiplos fatores que a gente tem que intervir. Então, são doenças muito relacionadas a triggers de estresse. Então, a gente vê isso, né? Ansiedade, estresse, são pacientes que caracteristicamente têm isso. Episódios de trauma, ou períodos de muito estresse, ou porque perdeu o trabalho, ou porque mudou de cidade, etc. E aí esse trigger de ansiedade em pacientes geneticamente predispostos, com uma microbiota predisposta, entre outros fatores, eles desenvolvem essa doença. Então, o tratamento, a parte da ansiedade, a gente sempre tem que tratar, a parte de ansiedade, depressão, o que se relaciona. Exercício físico é essencial para tratamento, sempre indico para os meus pacientes, porque isso melhora resposta inflamatória, isso melhora a liberação de serotonina e de outros neurotransmissores,
parte nutricional é essencial. Em adulto, a gente não consegue desinflamar completamente a doença só com a parte nutricional. Mas em crianças, a gente pode, às vezes, tratar exclusivamente com dieta integral, por exemplo. Dependendo do tipo de doença e o grau e a idade da criança. E o tratamento medicamentoso, que eu falei por último, porque ele nunca vai ser o primeiro deles. É muito importante, mas se eu só der um comprimido para o meu paciente falar, vai com Deus, isso não vai tratá-lo efetivamente. Então, o tratamento medicamentoso, a gente tem medicamentos orais, medicamentos injetáveis, que vão aí de preços desde absurdos que o paciente, desde preços tranquilos que o paciente consegue comprar na farmácia, até medicamentos de alto custo que são custeados pelo operador de saúde ou pelo SUS. Então, é um espectro de tratamento muito grande também. E por último, às vezes, cirurgia. Alguns pacientes têm que fazer ressecção intestinal, tem que usar bolsa de colostomia. Se vocês olharem aí no... Aí são os casos mais graves, né? São os casos mais graves, só que pior do que isso. Não tratados? Que demoram a ser diagnosticados e tratados. É isso que eu ia perguntar. A média no Brasil é muito grande. Porque há possibilidade de reversão se houver uma intervenção médica. Exatamente. A gente tem estudos que mostram que a gente tem aquela fase que é a fase que você ainda... não é que adianta tratar, mas é que você não tem perda intestinal, que você não tem sequelas intestinais. Depois dessa fase, você já tem fibrose, cicatriz. Isso aí o seu remédio não reverte. Então, aumenta o risco do paciente ter complicações e necessidade de cirurgias, né? Por estenose, fístula. Então, a sua janela de oportunidade... Às vezes no Brasil a gente perde, porque o paciente já chega tardio. Demora muito, melhorando. Né? Demora muito para procurar, né? Exatamente. Eu tenho pacientes desde que têm sintomas há 2 meses, até pacientes 15 dias de sintoma, até pacientes que chegam para mim com 6 anos de sintomas. E acha normal, já com uma cirurgia prévia, que mesmo depois da cirurgia, com biópsia, ninguém tratou. Então, a gente tem um espectro amplo, assim, de casos. Entendi. E aí, você me deu um link para uma próxima pergunta, que é sobre... o pessoal muito ouve falar aí do intestino irritável, né? E aí tem até uma brincadeirinha aqui para saber se é verdade mesmo. Quanto mais a pessoa tá irritada, mais o intestino tende a se irritar. Intestino irritante, né? Exatamente. É irritável, é irritante, né? Então, no intestino irritável é extremamente comum, porque eu costumo dizer que é injusto a gente falar que o coração é nosso órgão sensitivo. Não é, o nosso órgão sensitivo é nosso intestino, fato. Na verdade, a ciência já diz isso, há muito tempo. Eu falo para os meus alunos, a declaração de amor de verdade é falar I love you with all my guts. Porque aí você realmente está amando de verdade. O coração não tem nada a ver com a história. Nada a ver. E borboletas no estômago. Borboletas no estômago. Você tem diarreia quando você vai sair com crush? É isso aí. O intestino é o órgão mais sensível, com certeza. E a gente tem depois a gente vai falar um pouquinho da ligação, né, cérebro e intestino. A gente tem uma ligação direta do nosso cérebro com o nosso intestino. Não é exatamente por a pessoa estar irritada, mas é principalmente por a pessoa não saber lidar com aquelas emoções, ou ter uma forma de descarregar aquelas emoções de uma forma não adequada, digamos assim. Porque como é que você descarrega as emoções? Algumas pessoas vão para terapia, falar com a terapeuta, tem gente que vai se isolar, tem gente que vai comer, né, descarregar na comida, e essas pessoas, costumam não ter uma forma adequada de descarregar, são pessoas que muito ressentimentos represados, angústia, tensão, e faz com que elas sintam diretamente no intestino, não porque é uma coisa da cabeça delas, mas o cérebro atrapalha a motilidade desse intestino, a produção de enzimas, a produção de bicarbonato. É nesse contexto que você está falando da regulação da comunicação cérebro-intestino, né? Isso também, mas é isso que eu quero dizer. Por paciente, quando ele não é exatamente irritado, quando ele vítima, exposto a esses estímulos, exatamente, é a forma que ele lida com o mundo. Porque viver sem problema, ninguém consegue viver. Eu falo para meus pacientes, né, que ele tá cheio de problemas. Sem problema, ninguém consegue viver, a não ser que você se mude lá para as montanhas, e eu tenho certeza que lá você vai se irritar também com alguma coisa. Quando eu falo montanhas, não é nem Domingos Martins, tá? Porque lá você vai se irritar mesmo, né? Eu tô falando você ficar isolado socialmente. Então, a gente sempre vai ter problemas. A diferença é como a gente lida com eles. E se a gente aceita esse presente ruim do mundo ou não. E como a gente devolve para o mundo, né?
Acho que é essa a diferença do paciente que sofre das doenças Devolve por funcionais. meio de uma irritação do intestino básica, né? E Exatamente, aí que vai só você desencadear sofre. um série de problemas que só você sofre e você dá um problema sério para a companhia de saneamento, né? Tô brincando. Exatamente. Para o seu companheiro. Exatamente, o seu companheiro. É dessa forma que você devolve o seu problema, né? Só que às vezes a gente não consegue medir isso porque tem pacientes que são claramente muito ansiosos e a gente consegue já perceber esse componente muito importante. Uhum. Só que tem pacientes que eles não são claramente ansiosos, só que são aqueles pacientes que eles não conseguem conversar quando estão com problema, não conseguem mostrar uma insatisfação, ou não conseguem mostrar os sentimentos deles. Esses pacientes também podem ser afetados, Uhum. porque eles vão viver tudo aqui, ó, no estômago, no intestino, todos esses sentimentos ruins, né? E aí vai desencadear tudo o que você falou, né? E que atrapalha muito a qualidade de vida, Que né? atrapalha a qualidade de vida, Com exatamente. certeza. Quem nunca teve uma diarreia perto da prova? Tem alunos que perdem a prova por conta nem disso. fala. Vou nem falar. Já fui embora de muitas vezes na minha época de escola por conta de Por conta diarreia. disso? Nossa Senhora. Por conta de nervosismo mesmo, vixe, muitas vezes. Uma vez eu tava em uma viagem, né? E eu tava e me deu uma gastroenterite ali, minha filha, que o negócio pegou, né? Em momentos de ansiedade, a gente também tem nada a ver com o intestino irritável, propriamente dito. A gente tem descarga adrenérgica, né? Que acontece em momentos que você tá com medo, o luta e fuga, né? Lembra disso? O hormônio da luta e fuga. Só que o intestino irritável, o que mais incomoda o paciente, na verdade, nem é a diarreia. O que mais incomoda o paciente é a dor abdominal. Esse é o principal marcador. E o paciente, ele atrapalha ele ir pro trabalho, atrapalha ele ter uma vida normal, atrapalha as relações humanas por conta da dor. E a dor é um marcador muito importante nesse paciente. Ele sofre demais. Maravilha. Então, uma outra coisa que eu gostaria de contar para você, que eu fiquei pensando, eu me lembro que muito tempo atrás, eu tenho um amigo que falava assim, eu fui ao médico, eu tava com um problema e tal. E aí o médico falou assim, olha, isso deve ter uns 20 anos, sabe? O médico falou assim, eu acho que você tem alergia ao glúten. Então vamos fazer o seguinte, substitua todos os alimentos que contém glúten. Aí eu me lembro que a gente, muito menino na época, né? Eu falei, cara, mas a gente não conhecia nada de legislação, né, muito menos de ciência para saber por que o glúten. Eu falei, mas cara, você vai ficar sem comer, né? Porque, tipo, hoje não, a gente sabe que existem dietas que as pessoas vivem tranquilamente, né? Mas assim, ainda é muito na moda, principalmente nessa questão, nessa pegada, sei lá, mais radical, digamos assim, é melhor dizendo, né? Não quero rotular ninguém, mas assim, uma pegada mais radical. De colocar o alimento como vilão, né? Exatamente. Vamos tirar o glúten, vamos tirar a lactose, porque você... E muitas vezes a pessoa não tem isso, né? Ela não tem uma intolerância ao glúten, ela não tem uma intolerância à lactose, né? E aí, Aedra, como é que a gente lida com isso? Como é que se detecta isso no paciente? Esse tipo de paciente chega até você, né? Como que vai detectar e como que você vai tratar esse paciente? Como que é esse dia a dia? Sim, nós temos 3 doenças relacionadas ao glúten. A gente tem a doença celíaca, que é uma doença com componente imunomediado também, de uma inflamação intestinal que causa atrofia do intestino, quando a gente tem contato com glúten. Então, essa é uma doença celíaca. Outra doença é a alergia ao glúten, que é um componente IgE, uma reação alérgica, cutânea ou respiratória relacionado a alimentos que contém, principalmente ao trigo, na verdade. E o terceiro é a intolerância ao glúten. O que é intolerância? A gente sempre chama de intolerância quando a gente tem uma dificuldade de digestão. Essa doença não mata, mas ela incomoda. O que o paciente sente na intolerância? Os sintomas dos 3 às vezes São podem parecidos, mesclar. né?
E doença celíaca pode dar desde infertilidade até apenas uma constipação ou ser aquele paciente com diarreia. Então, são sintomas muito espectro amplo. Em relação à intolerância ao glúten, que é a modinha, a gente não tem exames propriamente para fazer diagnóstico disso. É feito principalmente com a percepção do paciente. Quando ele come alimentos com glúten, esses alimentos eles vão ser de uma digestão pior. Só que eu acho muito perigoso você fazer essa ideia, né, de se digere é pior ou não, a sensibilidade do paciente, com um alimento tipo pão doce. Porque, meu Deus, o pão doce, além do glúten, tem 200 outras coisas, açúcar, que pode colaborar com essa dificuldade de digestão. Então, tem que ter critérios para avaliar isso. O próprio paciente, ele vai se sentir melhor. Então, você pensa na intolerância a glúten, segundo o que o paciente falou de sintomas, e você pode pensar em tirar os principais alimentos que contêm glúten ou substituir. Por exemplo, substituir pão por outro alimento, tem como fazer receitas, né, sem glúten, com outras coisas. Mas eu acho muito perigoso esse exemplo que você deu, de falar para tirar tudo. Eu já recebi, não poucas vezes, mas pacientes idosos que chegam no consultório com umas dietas extremamente restritivas, perdendo 5, 6, 7, 8 quilos. O paciente para de ter felicidade em se alimentar e no final o sintoma dele nem melhora, porque foi tirado os alimentos e vai com Deus. Então eu acho muito complicado para determinados tipos de pacientes simplesmente tirar tudo. Eu acho que isso tem que ser com calma. Eu gosto muito do protocolo de dieta FODMAPs, eu acho bem interessante, porque a ideia não é você simplesmente tirar tudo, né? É um acompanhamento muito mais certinho. Você faz uma dieta restritiva por um período, aí tem protocolos que usam 2 semanas, 1 mês, cada pessoa faz de um determinado jeito, assim, os que eu mais estou acostumada é de 2 semanas. Porque 1 mês eu acho muito, não sei o que você acha, mas eu acho muito tempo de restrição. Eu acho também. E aí o paciente vai reintroduzindo os grupos alimentares. E aí o paciente mesmo vai Vai perceber. testando, Então né? ele vai reintroduzir frutoses, ele vai reintroduzir os oligosacarídeos, os disacarídeos, e ele vai percebendo como fica a digestão, como fica a sensação de estufamento, né, abdominal, como ficam as fezes. Então ele vai perceber, olha, esse alimento aqui não cai tão bem para mim. Eu posso evitar no dia a dia. E quando eu precisar comer, eu já sei o que está acontecendo. Só que você falar para ele, tira tudo e nunca mais volta, eu acho extremamente complicado, porque você praticamente submete o paciente a uma maldição. Porque eles acham que é verdade, isso, é uma porque maldição. Eu não posso mais comer. E não é isso, né? A gente sabe, por exemplo, que feijão tropeiro não vai cair tão bem em mim. Mas quando eu for comer feijão tropeiro, eu vou comer feliz. Vale aquela eu já caloria, vale a sei, né? experiência. Exatamente, eu já sei que vai causar, mas eu acho que eu gosto muito, tem muito, é muito falado nesse protocolo do FODMAPs, porque na verdade é exatamente isso, né? Você faz essa experiência, Acompanhamento, né? e tem um acompanhamento Você tem direitinho, um e funciona. acompanhamento, tudo certinho, um acompanhamento nutricional bonitinho, que você vai Sim. fazendo tudo. E você vai faz fazendo esse acompanhamento. substituições por Sim. coisas que têm valor nutricional bom, que têm Exato, vitaminas. que é a inteligência nutricional, né? Que Exatamente, você consegue fazer substituições Você- sem causar grandes transtornos ao seu paciente, Uhum. né? Uma vez ele monitorado e acompanhado, você não precisa trazer e causar grandes transtornos para o seu paciente, Só que né? só tirar tudo eu acho uma coisa extremamente complicada. E vai outro perigo disso aí. Você tirar glúten sem fazer investigação de doença celíaca é algo muito errado. Porque você dá um diagnóstico de doença celíaca não vai só influenciar na vida do paciente naquele momento. Na família, nos né? No contexto familiares de familiar primeiro todo. grau, que tem que ser No investigados. contexto familiar todo. você dá- Exatamente. Eu tenho um paciente de doença celíaca que eu diagnostiquei com 60 anos, extremamente desnutrido. Ele tinha muito sintoma e eu dei o diagnóstico de mais 3 filhos e tem mais uma neta agora que tá investigando. Então você muda ali a ideia da família, né? Você tem que fazer a investigação dos demais. E fora que o diagnóstico de doença celíaca aí vai influenciar no risco de osteoporose e de outras doenças metabólicas, diferente da intolerância, Uhum. que é uma má digestão. Atrapalha, mas não vai causar danos em micronutrientes e vitaminas, por exemplo. Que aí, na questão da intolerância, é uma questão de opção da pessoa, né? Exatamente. Quão atrapalhado você se sente, né? Digamos assim, te incomoda muito. Sim. Então, vamos tentar diminuir um pouquinho, tá? Mas você não vai restringir, Aqueles né? 99%. Exatamente, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Mas o ovo já foi vilão também, né? Exatamente. Tem Eu umas lembro, modas. exatamente. Eu não gosto muito dessa onda, mas a intolerância, o glúten em específico e a lactose tem as suas restrições, as suas questões todas, mas assim,
né, como voltando no início, é, essa galera meio extremista, Sim, meio, aham. sabe, botam muito, escolhem muito alguns nutrientes como vilões, Aham. quando na verdade, cara, vamos analisar a situação, vamos fazer Sim, os nutrientes todos têm seu lado vamos fazer bom, uma né? individualização, vamos ver de Exatamente. fato A se. lactose é uma coisa que faz mais sentido para mim, porque no desenvolvimento a gente perde a enzima de Claro, digestão. sim, sem Só que se o dúvida. paciente não sente nada, deixa ele ser Exato, feliz. exato. E, e o glúten, ele é uma substância de mais difícil de digestão, a proteína, né, do glúten que está lá no trigo é mais difícil de digestão. Claro que tem influência também da mudança da plantação, do transgênico, da evolução. Isso tudo vai ter uma diferença do componente, né? Que o componente se adaptou para uma forma que talvez a nossa microbiota não se adaptou, e aí a gente vai ter essa dificuldade de digestão. Isso pode acontecer mesmo do paciente não se sentir tão bem. Vai ser muito mais fácil ele digerir 1 quilo de alface do que 1 quilo de pão, fato. Aham. Só que tirar completamente, talvez não precise. O paciente ele pode diminuir o contato, algumas modificações essenciais, mas sempre monitorando que o paciente não vai simplesmente só restringir. Porque restringir eu acho algo muito perigoso. E é isso. Eu acho que um ponto que você falou é importante, é esse. É claro que não nesse radicalismo todo, mas assim, cara, você vai cortar sem necessidade, você vai tirar a alegria de viver Tirar o prazer, daquela pessoa, né? exatamente. Porque, poxa, o que ela gosta é um chocolate, Aham. sabe? Poxa, É. vamos incluir um chocolate ali, vamos ver a condição dela pra gente poder incluir, já que Aham. ela não vive sem o chocolate. A gente tem É. falado muito de chocolate aqui, mas eu acho que é o primeiro exemplo que vem pra todo mundo. Mas assim, vamos. É que chocolate é liberação de neurotransmissor bom, né? Eu acho que é o que lembra a prazer. gente, né? O que lembra do prazer, pô, é o Aham. chocolate, né? Já vai quase que imediatamente. E aí, no seu Instagram também, recentemente você colocou de uma colega profissional sua, de gastro e proctologista, Uhum. né? Quando é que tem que te procurar, Edra? Quando é que tem que procurar um gastro e quando é que tem que procurar um O procto? proctologista, acho que foi a Tarciana. A Tarciana é uma Eu colega não me lembro. maravilhosa. A gente trabalha muito junto, a gente atua muito junto. O proctologista, muitas pessoas confundem, os homens acham que tem que ir no proctologista para fazer exame de próstata. A entrada é a mesma, mas os médicos avaliam coisas um pouco diferentes. É claro que os proctologistas já estão até acostumados, muitas vezes eles fazem mesmo o toque retal, pedem o PSA e depois orientam o paciente que o acompanhamento no final dessa parte de câncer de próstata é com o urologista. Mas o proctologista é um médico cirurgião do aparelho digestivo especializado em doenças do intestino. Canal anal, ânus, canal anal e doenças do cólon e do intestino delgado. E o gastroenterologista, isso o médico cirurgião, né? O proctologista. O gastroenterologista é um médico clínico que cuida de todo o gastrointestinal. Trata o gastrointestinal inclui da boca até o ânus e os órgãos anexos, pâncreas, fígado, glândulas salivares, etc. Isso é todo o trato gastrointestinal. Então, respondendo, quando que o paciente me procura? Se ele tiver sintomas ou alterações na digestão, na evacuação, na absorção de vitaminas, porque se o paciente tiver, por exemplo, você tem um paciente que está persistentemente com deficiência de ferro ou de B12, a gente tem que descobrir por que isso está acontecendo, se isso é um problema de absorção, se ele está perdendo, né, pelo intestino, então esse paciente também procuraria a gente. Pacientes com problemas de fígado, pacientes com problemas de pâncreas, eles também procurariam a gente. Só que se o paciente tiver sangramento intestinal, ele pode ir no proctologista também, não é errado. O proctologista vai ser uma visão um pouco mais voltada à parte cirúrgica. E nós, os gastroenterologistas, voltados à parte ao tratamento clínico. No final, a gente trata em conjunto. Então, como é que funciona eu e a Tarciana, por exemplo? Eu trato a doença inflamatória intestinal e ela também. Eu cuido da parte do tratamento medicamentoso e reposições, vitaminas, avaliar a remissão da doença, o acompanhamento a longo prazo. E a Tarciana está junto comigo nos pacientes que têm risco ou indicação cirúrgica. Pacientes que precisam de ressecção intestinal, que têm ileostomia, que têm fístulas perianais. Então, a gente, no final... Acaba fazendo uma casadinha, né? Trabalhar em conjunto, exatamente. Acaba casando aí. Uma outra coisa que tem muito
assunto, eu tô aproveitando porque, na verdade, o que que eu fiz, né? A gente faz uma pesquisa antes da gente Uhum, entrevistar, né? Então a gente busca o convidado, né? Na uhum. verdade, a gente já vem buscando convidado há muito tempo, né? A gente vai analisando o perfil, vai fazendo essa busca mesmo, característica de pesquisador, e aí depois a gente vai buscando e vai aproveitando as temáticas que estão, né, em Em alta. alta e vai introduzindo dentro daquilo que é o ideal para o tipo de profissional que está vindo aqui, né? E aí, gastrite e refluxo é uma coisa que todo mundo tem, né? Você Sim. olha assim, todo mundo ou tá com gastrite, ou tá com refluxo, ou tá, Aham. né? Ou tá... E qual que é a diferença de gastrite e Sim. refluxo? Gastrite é uma doença por conceito, um diagnóstico endoscópico ou de patologia, que tem uma inflamação na mucosa do estômago. Sim. Doença do refluxo é alteração na mucosa do esôfago pelo refluxo do conteúdo ácido ou básico, né, do estômago e do duodeno para o esôfago. Os sintomas são diferentes, às vezes eles se mesclam um pouco. E às vezes até doenças como intolerâncias alimentares, intolerância à lactose, também fica aí nesse meio mesclando um pouco os sintomas. Eu sempre falo para o paciente que gastrite e doença do refluxo não são uma maldição, que eu tenho gastrite para sempre, eu tenho refluxo para sempre. Não. Isso é uma doença que depende principalmente, na grande maioria dos casos, do seu estilo de vida. Então, para a gente melhorar isso, a gente precisa mexer no estilo de vida, para a gente se ver livre, né? Os sintomas principais em relação à gastrite, a gente chama os sintomas de síndrome dispéptica, é um nome chato que os médicos dão para isso aí. E quais são os principais sintomas? Sensação de uma queimação no estômago, que os pacientes chamam de azia, sensação de comer e se sentir cheio, como se tivesse comido um boi, sensação de arrotos, e sensação de gases na parte mais alta, gastrointestinal. Então, esses são os sintomas principais da gastrite, que é a dispepsia. E os sintomas principais do refluxo são também essa azia, sensação de queimação, dor torácica, por esse refluxo, né, por esse retorno dos alimentos, como se fosse uma queimação na região torácica, e a sensação que você tem um retorno de um líquido ou alimentos, que o paciente fala que é como se ele fosse gorfar, né? Então, esses são os principais sintomas do refluxo. Engraçado que quando, fazendo uma brincadeira agora, que é engraçado que enquanto a Edra fala dos sintomas, né, da gastrite e do refluxo, então para você, se estava na dúvida, volta ao vídeo, volta ao áudio, vê direitinho, vê os sintomas para diferenciar, tiver sentindo algum desses, procure um profissional habilitado, médico, é, vai falando assim, você vai lembrando do Paulo Gustavo, né? E eu tenho isso aí. Você já viu esse filme? Aí eu tenho isso aí, e eu tenho isso aí, e eu tenho isso aí, então eu tô pra falecer, né? Que é, Maravilhoso. e eu tenho isso aí, ixi, eu tenho isso aí, né? Então É. já faleci, né? Sintomas de refluxo e gastrite, quando eles são iniciados em idade assim, acima de 35 anos, 40 anos, eles chamam atenção, porque é uma idade que a gente fala mais tardia para início de sintoma. Quando você tem 18 anos, enche a cara de álcool e Normal, né? hambúrguer, é algo normal. Eu vou Uhum. falar para o paciente tomar vergonha na cara dele inicialmente. Não é um paciente que obrigatoriamente precisa que você faça exames invasivos. Claro que você tem que ir no médico para descrever os seus sintomas, a gente vê se tem sinais de alarme, alguma coisa assim. Mas não é um paciente que vai precisar de endoscopia inicial, por exemplo. Já esses pacientes que começam mais tardiamente, eles, de forma geral, ele têm uma indicação de investigação invasiva. Mas também tem que observar o estilo de vida, porque é sempre... 90% está associado ao estilo de vida, com certeza. E eu acho engraçado os pacientes falam: eu não posso comer nada que queima tudo, eu não aguento, posso comer nada, doutora, nem água. Aí eu começo a ver o diário alimentar, né? Investigar, né? Como você se alimenta? Importante é ver de quinta até domingo, né? Aí tá pizza 3 vezes na semana, hambúrguer 2 vezes na Aí, semana, né? fica 12 horas em jejum, 15 horas em jejum, e aí come um prato de 700 gramas no self-service. Então, você vê várias coisas que não estão certas, né? E que às vezes só com orientações o paciente já melhora completamente. Que bacana. E aí, Edra, é, uma das coisas que eu conheço a Edra há muito tempo, e uma das coisas que é muito característico na Edra, né? Que na verdade é
eu também tenho esse pouco, eu acho que por isso que a gente se identifica bastante, é o humor, né? Né? Sabe, a gente é muito bem humorado, né? E a gente Sim. briga e a gente tem uma acidez no nosso humor, né? E assim, uma certa acidez, uma certa, sabe, no nosso humor. Quem convive com a gente sabe que a gente tem esse humor um pouquinho aguçado, né? Humor inteligente. É humor inteligente, o que é interessante, né? Sim. O que eu acho fantástico, o que me diverte mesmo é o humor inteligente. Aquele humor que fala pornografia, não sei o que, aquilo não me Não. diverte. Eu não acho graça em absolutamente nada disso. É, o que eu ia te perguntar é o seguinte: isso também ajuda no controle? Ter uma vida, levar a vida Essa mais vida, uma leve? vida mais leve, Com mais bem certeza. humorada, Com mas você certeza. acredita que isso também. Acredito totalmente. Foi aquilo que eu falei. O mundo te dá problemas, te causa problemas, porque é a nossa inserção em sociedade, trabalho, viver em comunidade, você vai ter eventos que você vai ter que reagir. O que causa problemas de saúde não é a pessoa que interagiu com você, é como você reage àquela influência. Se você leva aquilo para uma coisa amarga, ficar se sentindo maltratado, humilhado, sabe aquelas pessoas que tendem a achar que tudo é com elas, se vitimizam. Isso aí causa, com certeza, vai se relacionar a sintomas e risco de aparecimento de doenças. Quando você tenta levar isso de forma mais leve, não levar para si, pro pessoal, o que o mundo pode ter, porque afinal a gente tá andando por aí, a gente pode encontrar com gente que não tá num dia bom. Só que você vai estragar o seu dia por conta daquela pessoa? E aí eu acho que faz total diferença você levar a vida leve, com certeza, e você não levar para si esse presente, esse presente ruim de quem oferece, né? E continuar vivendo sua vida bem, e quando tiver sensações ruins ou pensamentos ruins, se livrar disso na terapia, na academia, vendo os amigos, vendo a família. É assim que a gente vive Com em certeza, equilíbrio. equilíbrio. Eu acho que a leveza, acho que também o podcast ele veio para isso também, que eu acho que a leveza ela traz muito resultado, né? Sim, Em todos os nossos aspectos de vida, sim. né? É muito difícil, é constância, você manter essa, ao menos para mim, sabe? E eu acho que para todo mundo é assim, Uhum. né? Você manter esse olhar leve sobre as coisas, Sim. né? Essa coisa. O problema tá aí, nós temos problema mesmo, nós temos que resolver o problema mesmo. Nós estamos com uma dificuldade, nós temos um problema de saúde, nós temos que resolver, mas a gente tem que levar um pouco mais leve, sabe? Um pouco mais, com um pouco mais de leveza, de equilíbrio, Eu sabe? mudei a minha percepção muito sobre isso quando eu voltei para Vitória. Porque Uhum. quando eu voltei para Vitória, eu voltei assim, sem emprego, gastroenterologista formada, trabalhava lá no Hospital das Clínicas, e de repente não, porque eu sempre quis voltar, mas foi de uma hora para outra que eu decidi, eu não quero mais morar nessa cidade, eu quero voltar para perto da minha família. E aí decidi isso em outubro, em fevereiro eu estava voltando sem emprego, eu tinha um plantão uma vez por semana, que não era na minha área, então era como se eu estivesse dando um passo para trás na vida, né? Lá eu trabalhava como gastroenterologista, dava um grande serviço, e de repente eu decidi que eu ia voltar, e é o preço que se paga, né? As escolhas são essas. Então eu tive que dar um passo para trás na minha vida. Só que isso, na época, me afetou de uma forma tão negativa, porque era como se eu me sentia derrotada. A verdade era Uhum. essa. E ninguém pensava isso de mim. Era Sim. como eu me sentia. Eu me sentia derrotada porque eu voltei para cá, eu dava plantão, o consultório vazio, o paciente não ia, marcava e não ia, aquilo acabava com o meu dia. Então, ó, o presente que a gente recebe do mundo. E naquele período eu desenvolvi uma ansiedade muito importante. Cheguei até a pensar em tomar antidepressivo, mas tive efeito colateral. Nunca procurei ajuda, no final não tomei. Depois de alguns meses até comecei apoio de terapia, a terapeuta que eu amo até hoje, que eu tô com ela, e desenvolvi uma retocolite. Então eu desenvolvi a doença que eu Aham. trato hoje em dia num trigger totalmente de estresse e ansiedade. Então, com 8 meses, 10 meses que eu tava aqui, eu descobri que eu tinha retocolite e comecei a partir desse momento a tentar realmente mudar essa minha. Os Porque eu hábitos, sempre né? fui muito estressada, fui Aham. muito. Apesar de ser engraçada, porque essa característica que todo mundo já conhece, eu levava muito a ferro e fogo as coisas. Era como se tudo fosse diretamente comigo, uma ofensa direta. E eu melhorei muito isso, porque os problemas são do mundo, o que faz diferença é o que eu carrego pra mim, né? E isso tem me ajudado muito a lidar com os problemas, a lidar com as diferentes pessoas que aparecem na nossa vida, lidar com o controle da retocolite também. E no final eu nem considero que foi uma coisa ruim, porque
eu acho que ter a doença me ajudou muito a entender o que o meu paciente passa, a saber como eu oriento as medicações, quando eles me explicam os sintomas, eu entendo Já melhor. viveu na pele, né? Exatamente. Eu sei orientar melhor o uso da medicação, então acho que eu consigo me sentir um pouco. E aí eu me apaixonei pela doença e de vez. Foi assim. Que legal. E aí, a gente já tá finalizando o nosso podcast. Mas já? É muito rápido, é muito rápido. A gente fica falando aqui, falando, e na verdade a gente agora vai dosar o que o público tá achando, e aí Uhum. a gente volta a falar, com mais conteúdos, e vamos ver como é que vai ser. Tem umas perguntas que é assim, eu mando para eles algumas, para quem tá vindo, eles têm duas tarefas. A primeira tarefa, se vocês observaram, a concepção é essa. A primeira tarefa é do objeto, e a gente encerra dizendo assim: olha, eu posso perguntar uma infinidade de coisas, mas existem algumas coisas no segmento profissional que você gostaria de ser perguntado. Quais são essas coisas? E aí, eles mandam pra gente. Vocês viram isso na Gabriela, vocês viram isso na Viviane, os próximos serão nesse contexto. E aí eu queria saber de você, meio que de Aedra para Aedra, né? Aedra, existe machismo no ambiente médico? Ou é só o que tem. O ambiente médico ainda tem melhorado. Desde que eu fiz faculdade, por exemplo. A minha faculdade, a turma era dividida, né? Metade homem, metade mulher. Hoje em dia você vai olhar as turmas, a Tá. grande maioria é mulheres. Uhum. Acho que em todas as turmas de faculdade, né? A gente tem um número de mulheres, não sei, engenharias e tudo, apesar de estar aumentando o número de mulheres também. Então, na medicina, hoje em dia, a gente tem muita mulher. Mas a gente vê, de forma geral, na organização de hospitais, principalmente, eu que lido muito, né, com pacientes cirúrgicos, com cirurgiões também, a gente vê uma diferença muito grande de a chefia, sempre homem, as pessoas que são centro ali que monopolizam ali poder e atenção, sempre homens. E a gente vê isso de forma muito importante, por exemplo, se eu sou solicitado por uma opinião médica em relação a um caso, eu dou a minha opinião médica e muitas vezes o cirurgião que não concorda com essa opinião médica, ele simplesmente ignora o que eu falei porque eu sou mulher, né? Porque se eu fosse um homem, com certeza a conversa seria diferente. E isso acontece demais, assim. Eu sofri um episódio eu até botei no meu Instagram na época, no Instagram profissional, um episódio de machismo, inclusive lá na faculdade, que eu já não atuo mais. De um professor homem falar com uma turma, falar mal de mim na frente de uma turma inteira numa aula, e falar mal de mim assim, falando que eu era briguenta, doida e desrespeito completo. Isso tudo na frente de uma turma de maioria mulheres. E as pessoas riram. As pessoas não falaram nada. Então, uma pessoa me contou aquilo que tinha acontecido. Então, no ambiente de trabalho, em especial na medicina, muito. Na faculdade também, com certeza. A atenção principal, os cargos sempre de chefia, né? São do sexo masculino. E como é que eu lido com isso no dia a dia? Pode falar palavrão aqui não, né? Pode, pode. Como eu lido com isso? Eu ligo foda-se, na verdade. Eu procuro sempre... A mulher, para ela ter um espaço, ela tem que ser muito, muito, muito melhor do que o homem que ocuparia o mesmo espaço que ela. Então, a mulher é boa nisso, né? A gente vai se dedicando para ser muito, muito, muito melhor. E se, por exemplo, esses casos que eu falei de desrespeito, quando eu dou uma opinião e não sou levada a sério, eu entro num confronto mesmo. Eu mantenho a minha opinião e eu entro no embate direto, porque eu acho que a gente não tem que abaixar a cabeça, né? A gente tem que valorizar a nossa opinião, nossa qualidade, nossa formação. E eu realmente entro no embate, por isso. Só que aí é doida, né? Quem faz isso é a doida. É melhor ser assim. taxada de doida, né? Com certeza, que foi por isso que aconteceu esse episódio na faculdade. Porque eu entrei no embate, eu mostrei a minha opinião, e aí você é a maluca. Mas tô nem aí, sou a maluca mesmo, mas ocupo o meu espaço. E o que você entende por felicidade? Felicidade, isso é uma coisa bem profunda, mas eu não acho que a gente não vai alcançar a felicidade. Isso a gente não tá num estado agora de não felicidade e a gente tá procurando, andando para alcançar a felicidade. Não. A felicidade é um estado de espírito não permanente.
Felicidade é aquele momento que você tá fazendo uma viagem legal e simplesmente você esquece dos compromissos que tinha em outro local, você esquece de todos os problemas e você se sente pleno e completo com aquele pôr do sol lindo. E aí, depois que acaba o pôr do sol, Acabou a acabou. felicidade. E daqui a pouco você vai conhecer uma pessoa legal que vai te fazer sentir bem, mas isso não vai ser perene. Essa pessoa não vai te fazer sentir completo o tempo todo, sentir... Não vai ser perfeito o tempo todo. Então, eu acho que quando a gente procura a felicidade como estado de espírito permanente, a gente se decepciona muito. É verdade. E a gente não vai ser feliz nunca. E eu acho também, ó, eu tomando pra mim, e eu acho também, né, Aedra, que não dá pra gente ficar buscando a Não, felicidade, sabe? não. É daqui a 5 anos, quando isso acontecer, daqui a 2 anos. Cara, a felicidade é o agora, É o né? agora. É Se o a que gente dá, ficar tipo, eu tô muito feliz aqui com você, Exatamente. sabe? Eu tô muito feliz aqui porque Se a você gente só aceitou. fica olhando o futuro e não vê o que presente, a gente não aproveita os momentos de felicidade, que são esses momentos, né? A felicidade, Isso aí. ela é flutuante. É um estado de espírito que vai durar ali segundos, ou um dia, ou uma semana, mas vai passar. E aí depois você vai ter outro episódio de felicidade, e a vida vai correndo assim. E tem alguma coisa na vida que você se arrepende de ter feito? Eu me arrependo muito de não ter morado fora do Brasil. Aham. Isso é uma coisa que eu queria logo antes de entrar na faculdade, quando a gente passa, né? Porque quando eu passei na faculdade, eu fiquei 1 ano de férias, por causa de greve na UFES, né? E na época eu tinha muito medo, porque eu não falava Muito inglês novo, bem. né? Também. A minha família, a gente nunca viajou pro exterior, a gente não tinha condição financeira, então eu nunca vi o mundo fora de Vitória. Então eu tinha muito medo de sair daqui, eu nunca pensei na possibilidade de me aventurar como hoje eu me aventuro. Hoje em dia, qualquer lugar eu vou sozinha, não tem nenhum problema. Mas na época eu era muito trancada nos medos, o medo acorrenta a gente, né? E aí o medo me acorrentou nisso. Eu fiquei 1 ano aqui, eu poderia ter ficado 1 ano fora. Que eu tenho certeza que a minha maturidade e minha visão de mundo teria sido, assim, absurdamente melhor e muito mais jovem se eu tivesse feito isso. Então, um grande arrependimento na minha vida é não ter morado fora do Brasil para ver o Ainda tá em mundo. tempo. Ainda tá em tempo. É só se organizar direitinho, né? Eu falo até por mim, porque na verdade a gente tem que se organizar pra tentar fazer Mas o dar que essa é injusto, escapada, né? o que é injusto é meu relógio biológico, né? Agora eu tenho que arrumar menino, agora é minha idade, então eu tô mais perto disso. Talvez arrume um menino e vá morar fora, pode ser isso. Arrume um Tem nada bonequinho. que arrumar menino, tem que ser na hora certa, no tempo certo, né? No tempo que tiver que ser, Tempo né? de Deus. Do tempo que tiver que ser, é melhor, né? Aedra, muito obrigado pelo convite, Eu adorei o por você ter bate-papo. vindo, foi ótimo, foi maravilhoso, você aceitou o convite. É isso, o Pode, a proposta é essa, a gente trazer ciência, trazer entretenimento, trazer conteúdos de nutrição, porque a gente falou de nutrição aqui. Então, o objetivo é exatamente esse, trazer profissionais que inspiram outras pessoas. Não precisa ser digitais influencers, você consegue inspirar, você consegue influenciar dentro da sua micro-rede social, sabe? Não necessariamente sendo uma grande influência digital. Você consegue influenciar pessoas e inspirar pessoas dentro da sua micro-rede social. Muito obrigado. Obrigada. Tá bom? O recado é vive a vida leve, mas liga o foda-se às vezes também. Não, isso é o mais importante para viver a vida leve, na verdade, né? Entendeu? Essa caneca é sua, tá? Obrigada. Linda, amei. Pessoal, muito obrigado por vocês nos assistirem, nos ouvirem. Próximo episódio, nós teremos uma psicóloga muito legal também. Vamos falar de assunto até mais ou menos nesse contexto que a Aedra falou aqui com a gente, de morar fora do país. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Segue a gente, segue a Aedra, @EdraDias. Me segue também, @DRElberBarcelos. Vamos em frente. Tchau, tchau. Tchau.